Então, o colágeno, ele é a proteína estrutural mais abundante do nosso corpo. Então, ele é 75% da pele, ele é 67% dos tendões musculares, ou seja, para ter um bom músculo, você precisa de bom colágeno também. Para ter osso, você precisa de colágeno também. Para ter cabelo, você precisa de colágeno também. Então, a dúvida é como é que a gente faz para ter um melhor colágeno. Então, colágeno é uma proteína, tá? Uma proteína que não tem um bom nível de absorção, e aí vocês vão perceber, estudando a suplementação de colágeno, que as empresas todas tentam transformar o colágeno em maneiras de serem melhores absorvidas. Mas antes de falar especificamente sobre o colágeno, a gente tem que entender o que é uma proteína. Então, proteína é um conjunto de aminoácidos, tá? E a gente tem 3 grandes grupos de aminoácidos no nosso organismo. O primeiro grupo é dos aminoácidos essenciais, ou seja, é essencial que a gente tenha eles na alimentação, porque a gente não consegue produzir. Depois, a gente tem os aminoácidos não essenciais, ou seja, a gente até consegue produzir na maior parte do tempo, mas quando está passando por um período de estresse, ou seja, um aumento da inflamação, você não consegue mais. E a gente também tem os não essenciais, que a gente consegue produzir na maior parte do tempo. E todos os tipos de colágeno, existem vários descritos, pelo menos 26, são feitos de pelo menos 3 aminoácidos. Então, 2 deles são não essenciais, que é a glicina e a prolina. E um deles, que é a hidroxiprolina, é feito a partir da prolina, então. Quando a gente está passando por situações de estresse, que pode ser realmente um estresse de estar trabalhando muito, ou estar fumando, que também leva ao estresse, ou ter muita irradiação solar, ou ter uma alimentação ruim, a gente diminui muito a capacidade do nosso fibroblasto em produzir colágeno, porque a gente passa a não dar a ferramenta que ele precisa para produzir o colágeno. Então, hoje, são descritos vários tipos de colágeno, e na pele a gente tem principalmente colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, mas não só isso. Para você ter uma pele saudável, além do colágeno, a gente tem que ter elastina, a gente tem que ter ácido hialurônico e tem que ter essa proteína aqui, que é mais conhecida como MMP, que ela é responsável por destruir o colágeno. E qual que é a importância de destruir colágeno? É que o colágeno fica velho também. Então, uma pele saudável, uma pele jovem, ela tem uma destruição proporcional à capacidade de síntese dela. E aí, quando a gente vai olhar em cortes histológicos, você percebe que o colágeno é muito evidente, tá? Numa pele jovem. E que você tem, então, durante o processo de envelhecimento, uma série de situações que vão levar à inflamação. Então, um conceito muito estudado hoje em dia como inflamação é o Reactive Oxygen Species. Então, seriam as espécies reativas de oxigênio, ou ROS. O que é isso? Isso são essas situações do ambiente mesmo. Então, a alimentação, a carência da alimentação é um tipo. Então, quando a gente fala que um paciente vegano tem maior propensão a ter uma deficiência de colágeno, é só porque quando a gente fala que alguém é vegano, a gente não sabe o que a pessoa está comendo, a gente só sabe que ela não está comendo. Então, é totalmente possível que alguém vegano, ovo-lacto, vegetariano, tenha uma ótima composição de pele, desde que ela tenha uma atenção para aquilo. Mas o fato é que quando você tira a proteína de origem animal, fica mais difícil ter absorção de proteína. Então, quando você tem alguns desses expossomas, eles vão fazer com que haja gatilhos de inflamação. E essa inflamação vai levar a uma destruição, uma piora da matriz extracelular. Então, a matriz extracelular é formada do colágeno na pele, de colágeno tipo 1, tipo 3, de ácido hialurônico, de elastina. E também, quando a gente tem uma alimentação rica em carboidrato, principalmente, como a doutora Bruna falou na frase de abertura dela, isso é muito estudado em paciente diabético, que são os produtos de glicação avançada, os EIJAs. O que eles fazem? Eles levam uma piora dessa matriz extracelular, então tem uma piora da qualidade do colágeno, porque tem uma piora também sobre o fibroblasto, então o fibroblasto fica com maior dificuldade de produzir o colágeno, e o próprio colágeno e a elastina em si ficam mais desorganizados, ficam de pior qualidade. Então aqui, ó, é uma pele envelhecida, então o que se cunhou aí, a doutora Flávia falou na aula dela da semana passada, a gente vai falar muito no curso também, que é o inflammaging, ou seja, uma inflamação que leva ao envelhecimento, então especificamente da pele, que num corte histológico você consegue ver, e aí você vê que os fibroblastos e a matriz extracelular fica toda prejudicada, completamente diferente de um corte de uma célula mais jovem.